A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida, cujo tema desse trimestre é recomeçar, um grande desafio. Estamos na lição número 8, e a lição número 8 tem como tema disposição e confiança. E ela está baseada no texto bíblico de Neemias, no capítulo 2, do verso 17 ao verso 18. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação que nos encontramos. Com toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E, cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Disposição e confiança é a nossa lição número 8. A destruição de Jerusalém, por ordem de Nabucodonosor, fez parecer que os planos de Deus para seu povo pudessem ser frustrados e que sua soberania pudesse ser desacreditada. Jerusalém tornou-se uma terra arrasada, perdeu seu templo, seu culto e seus muros. Na lição de hoje, veremos as motivações que levaram Neemias ao desafiador projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, o fato que devolveu a segurança e a dignidade de Jerusalém. Número 1. A lembrança do quanto Deus tem sido bom. No Salmo 138, o salmista nos convida a louvar ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Tudo muda quando compreendemos que o Senhor é bom e tudo quanto Ele faz é igualmente bom. Suas obras são boas e Ele quer o melhor para cada um de nós. Neemias lembrou-se de quanto Deus era bom e essa lembrança o animou a fazer essa obra. Após o relato que obteve da parte de seu irmão Hanani, do quanto Jerusalém se torna uma terra arrasada, Neemias chorou, jejuou, orou, derramou seu coração diante de Deus e foi falar com o rei Artaxerxes, com o intuito de dispor sua vida para que os muros fossem reerguidos. Depois de toda a explicação dada ao rei acerca da deprimente situação de Jerusalém, Neemias recebe de Artaxerxes não só a autorização, como também toda a segurança e suprimento para o empreendimento. Com todas as portas abertas, Neemias não atribuiu seu sucesso à sua capacidade de persuasão, e nem mesmo atribuiu a bondade do rei ao seu sucesso da sua solicitação. Como servo de Deus, ele soube reconhecer de onde teria vindo o sucesso de sua bem-sucedida tentativa, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Está lá em Neemias, capítulo 2, no verso 8. Neemias considerou a bondosa mão de Deus sobre sua vida como responsável pelo consentimento do rei ao seu pedido, pois sabemos que Deus está no controle até mesmo da vontade do rei. Como dizem Provérbios, como corrente de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor. Para onde Deus quer, ele o inclina. Provérbios 21, versículo 1. Deus é bom e é bom o tempo todo. Lembrar disso nos traz conforto. Nas experiências devastadoras que enfrentamos nos dias de hoje, muitas vezes com a realidade de uma verdadeira terra arrasada, é necessário que tenhamos sempre diante de nossa mente o quanto Deus é bom, o quanto a bondosa mão de Deus tem agido ao nosso favor, ao nos proteger, nos livrar, nos guiar, e mesmo assim temos sido grandemente abençoados. Mesmo nesses momentos de pandemia, Deus tem guiado o seu povo, a bondosa mão de Deus tem estado sobre nós. E como diz aquele velho hino,
quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez e tem feito e ainda vai fazer. O momento difícil de hoje não pode nos fazer esquecer do agir de Deus em nossas vidas. Assim foi Neemias. Ele viu só escombros, mas aqueles escombros, aquela terra arrasada, não o fez esquecer do agir de Deus, não o fez esquecer o quanto Deus é bom. Às vezes, nós lançamos os nossos olhos para a situação de hoje e nos esquecemos do quanto Deus tem feito, do quanto Deus ainda vai fazer. Então, nos miremos no exemplo de Neemias, que viu a terra arrasada, a terra destruída, mas nem assim deixou de acreditar o quanto Deus é bom e o quanto Deus pode fazer. O que está obscuro agora, ou seja, as razões porque essa pandemia aconteceu, não deve fazer-nos pensar que Deus não esteja agindo mais, ou que ele tenha perdido até mesmo o controle da situação. Essa foi a impressão que teve o salmista Asaf, e em seu tempo de dor. Mas logo em seguida ele tomou a decisão que mudaria tudo. Diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Olhemos os feitos do Senhor, meditemos nas obras do Senhor e tiremos os olhos de tanta destruição, de tanta pandemia, de tanto isolamento social que esse tempo tem nos imposto. Número 2. Disposição e coragem para recomeçar. Neemias 2,17 diz assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Sim, vamos começar a reconstrução. Foi a resposta do povo ao chamado de Neemias. Tudo o que passa por destruição na vida dos servos de Deus deve experimentar um processo de retomada. Mas para reerguer os alicerces derrubados é preciso muita disposição. Recomeçar não é fácil em nenhum sentido da vida. Para reconstruir é preciso recomeçar, ainda que isso signifique algo muito pequeno, passos pequenos, né? Recomeçar um casamento destruído, uma vida moral arruinada, finanças abaladas, a confiança perdida e tudo mais que tenha sido lançado ao chão. Somente será possível ver a obra restaurada se a disposição para restaurar for tal que nos leve a recomeçar dos escombros, pouco a pouco. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas não terão alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zacarias 4:10. Precisa que a pessoa admita que precisa de uma reconstrução. É necessário que haja então um comprometimento com essa restauração. É preciso que vejamos, sim, é necessário uma reconstrução. Porque se não for visto isso, se não for admitido que a terra está arrasada, que é preciso restauração, essa restauração ela não acontecerá. Porque o primeiro passo para a restauração é ver que as coisas estão em ruínas. É ver a real situação de que se encontram as nossas vidas, talvez o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos ministérios, a nossa vida espiritual. Ao olharmos isso como a situação realmente se encontra, ao admitirmos isso, então esse é o primeiro passo para a restauração. Neemias olhou os muros de Jerusalém e viu que estavam realmente destruídos. Quantas pessoas passaram por ali, por aqueles muros, com seus cavalos, a pé, e ninguém notou, ninguém pensou, ninguém sentiu no coração a dor de ver os muros de Jerusalém destruídos. Mas aquele que admitiu, realmente esses muros estão destruídos, a cidade está arrasada, aquele que admitiu, ele pôde então ser usado por Deus para ser o agente da restauração. Pense nisso. Muitas vezes clamamos por restauração
ignorando que toda restauração parte do princípio de uma reconstrução, de algo que se deteriorou, que se quebrou, que foi perdido, que se danificou. Jesus, o Senhor Jesus, não veio colocar remendos. O Senhor, na sua infinita bondade, nos restaura. Mas antes é preciso que o olheiro quebre o vaso e o refaça. Então é preciso que admitamos, é preciso que olhemos e olhemos realmente a situação em que nos encontramos. Precisamos de uma restauração? Precisamos de ser restaurados? É preciso que saiamos da terra do nunca. É preciso que saiamos da caixinha, da zona de conforto. E falemos então sinceramente com o Senhor. Precisamos de uma restauração. Precisamos de um recomeço. Aí é o primeiro passo para a restauração. Que o vaso seja quebrado e que Deus comece a restaurar tudo de novo. Jesus não faz remendos. É preciso coragem para ser restaurado por Deus. Não é uma obra passiva, nem tampouco fácil de suportar. Ser restaurado é uma obra que dói. Deus mexe na gente. E ser restaurado é uma obra para poucos. Somente aqueles que admitem que precisam de uma restauração, o Senhor então mexe. Mas aqueles que fazem isso são grandemente abençoados pelo Senhor. Coragem não é a ausência do medo, pois ela se manifesta diante de um medo real. O medo pode inibir ou desafiar uma reação. Sendo assim, é a coragem que nos permitirá reagir. Precisamos reagir. Precisamos reagir a essa situação em que a igreja se encontra nesse momento. Precisamos reagir. Mas antes precisamos admitir que precisamos de uma restauração. É a coragem que nos permitirá reagir positivamente diante do temor, uma vez que existe até o possível risco de uma derrota. Então, sem coragem, não haverá recomeço. Sem coragem, não haverá recomeço. Sem coragem, não haverá restauração. É preciso admitir, é preciso correr riscos. Aquele que não corre riscos, aquele que não sai da casinha, aquele que não sai da zona de conforto, não é usado por Deus, não é usado pela bondosa mão de Deus. É preciso correr risco, é preciso confiar no Senhor e correr risco de admitir, preciso de uma restauração, preciso reconstruir, preciso recomeçar. E tudo isso Neemias fez exatamente dessa maneira. Neemias se preparou espiritualmente e estrategicamente para a reconstrução dos muros. Sua prudência ao procurar em silêncio saber das reais condições que estava a situação. Precisamos falar menos e orar mais. Precisamos falar menos e nos preparar mais, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, quanto buscando estratégias no Senhor para a restauração desse momento na casa do Senhor. Precisamos nos preparar, muitas vezes em silêncio, no nosso quarto, com a porta fechada diante de Deus, com a nossa Bíblia aberta, meditando no Senhor em textos como esse, em que Deus usou o servo dele, Neemias, para restaurar os muros de Jerusalém. Talvez a sua igreja, de você, porque muitas pessoas assistem esse canal de outras igrejas, outras pessoas de outras denominações, e eu aproveito para agradecer essas pessoas que assistem a esse canal, que são membros de outras igrejas, de outras denominações. O meu muito obrigado. E para essas igrejas, para esse monte de igrejas, quero dizer que talvez a sua igreja precise de uma restauração, precisa de um recomeço, talvez o seu ministério, o seu casamento, a sua vida espiritual. E tudo isso é preciso prudência ao procurar em silêncio, saber das reais situações em que está, as reais condições em que está a situação. É preciso tomar ciência do que está acontecendo. Sua confiança na bondosa mão de Deus sobre sua vida, falando de Neemias, o encorajou a recomeçar a obra, desafiando o povo a trabalhar, para não mais permitir que os inimigos lhe infligissem tamanha humilhação, porque era humilhante as pessoas passassem ao largo de Jerusalém e verem a cidade destruída. Aquela humilhação mexia com o coração de Neemias. Será que isso mexe com o seu coração?
Será que isso mexe com a sua vida? Será que isso mexe com as suas emoções? Sentir que a casa do Senhor precisa de uma restauração, que a obra do Senhor precisa de um recomeço. Será que isso mexe com você? Isso chegou a levar Neemias às lágrimas. Será que isso acontece comigo? Será que isso acontece com cada um de nós? Sua disposição e coragem, juntamente com vidas debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução e a receita para iniciarmos a reconstrução em qualquer que seja a etapa da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Número 3. A confiança no bom projeto. Neemias 2,18 diz assim: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Como é bom trabalhar com pessoas cheias de ânimo, como é prazeroso e como é encorajador. Nesse viés, então surge a pergunta, diz o autor da lição: em que se baseava a coragem a qual se apoderou do povo para a reconstrução fosse iniciada? Onde estava essa coragem? Como ela veio? O texto afirma que foi a confiança em que o projeto era bom. Portanto, valeria a pena investir nele, mesmo que por hora só houvesse escombros à frente. Eu quero fazer uma observação. Só havia escombros à frente, mas Neemias apresentou um bom projeto. Neemias não ficou rememorando coisas ruins, coisas más, palavras de derrota. Neemias levou um bom projeto, embora o que houvesse ali eram escombros. Às vezes precisamos tirar os olhos das coisas ruins e pensar em coisas boas e apresentar ao povo de Deus um bom projeto. Coisas boas. Precisamos tirar os olhos das coisas desse mundo, das coisas ruins que acontecem nesse isolamento social, nessa pandemia, e apresentar à Igreja do Senhor um bom projeto, para que o povo se anime, para que o povo retorne à casa do Senhor com alegria. Precisamos apresentar ao povo de Deus um bom projeto e teremos essa resposta. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Porque Neemias tirou os olhos dos escombros. Neemias, tire os olhos dos escombros, tire os olhos da terra arrasada e olhe o bom projeto do Senhor. E ele está na palavra de Deus. O texto afirma que foi a confiança de que o projeto era bom, portanto valeria a pena investir nele. Quando as pessoas perceberem que o seu projeto, que o meu projeto é bom, elas certamente investirão nesse projeto. O projeto era bom, primeiramente, porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Será que estamos buscando a aprovação de Deus? Será que estamos buscando saber o que Deus quer para cada igreja? Será que estamos buscando saber qual é a vontade de Deus? Ou estamos apenas baseando na nossa vontade, no nosso intelecto, no nosso saber, que é limitado e finito? Mas o conhecimento de Deus, o saber de Deus é infinito. Neemias buscou a aprovação de Deus, por isso o projeto era bom. O projeto era bom, primeiramente, porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Neemias dessa época, procure a aprovação de Deus. Era bom porque Neemias havia estudado todas as possibilidades. Neemias dessa época, estude todas as possibilidades, seja um estudioso, não só da palavra de Deus, mas da época em que estamos vivendo. Saia da sua caixinha, saia apenas da sua mente. Saia da sua mente. Neemias olhou em volta. Neemias saiu de onde ele estava. Embora ele tivesse muita coisa a fazer, Neemias pegou o seu cavalinho e foi lá ver a situação. Neemias tomou ciência da situação. Daí ele pôde desenvolver um bom projeto, porque ele tomou ciência da real situação em que se encontrava os muros de Jerusalém. O projeto era bom porque a liderança de Neemias era confiável, visto que estava completamente comprometido com a reconstrução. Quando o povo de Deus perceber que os líderes estão completamente comprometidos com o projeto, com a obra,
o projeto sendo bom, o povo de Deus vai se animar. O projeto era bom e por isso o povo podia confiar no sucesso do empreendimento, mesmo sabendo que obstáculos iriam surgir. Dentre eles, uma oposição velada, mas incapaz de impedir a ação do povo disposto, corajoso e confiante, porque o projeto era bom. Aquilo que se apresentou ao povo era um projeto bom, apesar, desculpe a repetição, o projeto era bom, apesar de tudo estar em escombros. A reconstrução em qualquer área de nossas vidas deve ser encarada com disposição, coragem, confiança, na certeza de que Deus tem sido bom ao longo de toda a nossa história, pois Ele mesmo fará que sejamos bem-sucedidos. Para pensar e agir, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Para pensar e agir, vamos tirar uma lição desse para pensar e agir, item 1. Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se intimidou diante de tal situação. Neemias confiou e dependeu unicamente de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus era bom. Procure um projeto vindo de Deus, consulte ao Senhor e receba dele os projetos para a reconstrução desse tempo, desse momento difícil em que estamos passando, tal qual Neemias passou na restauração dos muros de Jerusalém. E para terminar, número 3, disposição e coragem, confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. Vamos reconstruir? Vamos correr o risco? Em nome de Jesus? Amém. Vamos reconstruir. Deus é conosco, Deus está conosco, o Senhor é bom e Ele é bom em todo o tempo. Vamos reconstruir. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor e até a próxima.